Saudamos todos com a paz do Senhor Jesus, em especial os intermediários, que é a classe para quem se dirige este seminário nesta oportunidade. Nós vamos iniciar o nosso seminário clamando ao Senhor e logo após o clamor, os intermediários que puderem se colocarão de joelhos para receberem a imposição de mãos. Este seminário tem como tema: o Espírito do Senhor vem sobre mim. E é de extrema importância que todos recebam este Espírito Santo do Senhor nesta aula, neste seminário como um todo. Por isso, desde este momento é importante que você esteja em comunhão com o Senhor, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus, suplicando o perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas e o renovo da nossa comunhão com o Senhor. Sê conosco, ó Deus, neste seminário, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora os intermediários que puderem, vão se colocar de joelhos para receberem a imposição de mãos. Vamos orar? Nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção para cada intermediário, para cada família representada, pedindo a Deus para que o tema deste seminário se realize na vida dos intermediários. Que o Espírito Santo do Senhor possa descer sobre cada família, descer sobre cada intermediário. Que haja batismo com o Teu Espírito Santo. Que haja o renovo da fé. Que haja salvação de vidas. Nós oramos a Deus, pedimos assim a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós saudamos os intermediários com a paz do Senhor Jesus. Essa classe é composta por crianças de 7 a 11 anos. Saudamos também todos que receberam o link e aceitaram participar conosco do nosso seminário de março de 2026 da Igreja Cristã Maranata. Sejam bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui e temos a certeza de que Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Glória a Deus por isso. O tema do nosso seminário é o Espírito do Senhor vem sobre mim. E para darmos início, nós vamos cantar um hino de clamor. Estou aqui para confessar. Que maravilha é saber que o Senhor é
poderoso para nos abençoar e para nos perdoar. Glória a Deus. Vamos cantar o nosso segundo louvor? Como uma folha ao vento. Nosso terceiro louvor é com o Espírito de Deus. O tema do nosso seminário é o Espírito do Senhor vem sobre mim. Quando ouvimos este tema, nos lembramos que depois que Jesus cumpriu seu ministério aqui nesta terra, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, Ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar a fazer o que é certo. Porque o Espírito Santo é quem nos ensina, é quem nos ajuda a obedecer, a falar a verdade, a ter coragem para escolher sempre o caminho certo. Glória a Deus! Na nossa primeira aula, nós vamos estudar sobre a atitude de Miriam. E para nós sabermos o que aconteceu com Miriam, nós precisamos entender o que é ter atitude. Atitude fala de ação, de decisão. Quanto mais decidimos ser obedientes ao Senhor, nós damos liberdade ao Espírito Santo para falar ao nosso coração. Ter atitude é escolher agradar a Deus, mesmo quando isso não seja fácil. E foi assim que Miriam fez. Vamos ler a palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 2, versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A palavra de Deus nos conta que Miriam foi uma menina que viveu no Egito, num lugar onde as pessoas serviam a deuses de mentira e faziam tudo que não agradava a Deus. O seu irmão Moisés nasceu num tempo difícil,
O povo de Israel estava escravizado. E para enfraquecê-lo ainda mais, Faraó ordenou que os meninos hebreus que nascessem não poderiam viver. Os pais de Moisés, Arão e Joquebede, amavam a Deus e confiavam no Senhor. Eles esconderam o bebê por 3 meses. Quando não dava mais para escondê-lo, prepararam um cesto de juncos, betumado por dentro e por fora, para não entrar água, e colocaram o bebê lá dentro. Depois, eles deixaram o cesto de juncos na beira do rio, onde a filha de Faraó costumava tomar banho. E foi nesse momento que Miriam teve uma atitude maravilhosa. Ela ficou observando tudo. A Bíblia diz que ela se postou de longe, atenta, observando, para saber tudo o que ia acontecer com seu irmão. Miriam não se distraiu. Ela ficou ali, firme, cuidando daquilo que era importante. Quando a filha de Faraó chegou com as suas donzelas e viu o bebê no rio, ela quis ficar com o bebê. Nesse momento, Miriam podia ter ficado com medo e sair correndo, mas o Espírito do Senhor estava sobre ela. Então Miriam se aproximou e perguntou com simplicidade e sabedoria: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? Que atitude linda! Uma menina falando com uma princesa, com respeito, com coragem. A filha de Faraó respondeu: vai! E Miriam foi correndo chamar sua mãe, e assim Moisés foi cuidado pela própria mãe. Uma atitude simples, mas cheia de fé. E Deus usou essa atitude para cumprir seu plano, porque mais tarde Ele levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Glória a Deus! Hoje, o mundo em que vivemos é como o Egito. O inimigo quer que cada um de vocês se distraiam, se afastem de Jesus. Mas Deus quer vocês como Miriam, atentos, obedientes, com atitude, porque o Senhor quer nos dar livramento. Assim como Miriam cuidou da criança, vocês também precisam cuidar da salvação em Jesus. E nós cuidamos da salvação quando vamos com alegria à casa do Senhor, quando prestamos atenção na palavra de Deus trazida na escola bíblica, quando escolhemos agradar a Deus. Miriam ouviu o ensino dos seus pais e levou isso a sério. Ela não pensou só nela, ela pensou na vontade de Deus. O Espírito Santo ajudou Miriam e também quer ajudar vocês. Ele dá coragem para dizer não àquilo que é errado e sim para Deus. Ele quer ensinar o que vocês vão falar. Crianças cheias do Espírito Santo são bênçãos na igreja, são bênçãos em suas casas, são bênçãos na escola, em todo lugar. Deus quer usar vocês hoje, como usou Miriam. Deus quer levantar crianças cheias do Espírito Santo, atentas, obedientes, como Miriam foi. Crianças que não ficam distraídas, mas escolhem fazer a vontade do Senhor, escolhem obedecer ao Senhor. E cada um de nós vai sendo preparado através desse posicionamento para ir para a eternidade. Hoje o Senhor fala ao seu coração: seja como Miriam, diga com fé: eu irei amar a palavra de Deus, eu irei realizar a obra de Deus, e quando Jesus voltar, eu irei ouvir o meu nome ser chamado. Aleluia! Que essa palavra
seja uma bênção para o nosso coração. Nós vamos encerrar nossa primeira aula cantando o hino Quero Ser Fiel. Cumprimentamos todos que nos assistem, especialmente os intermediários, com a paz do Senhor Jesus. Estamos muito alegres por participar de mais um seminário do mês de março da Igreja Cristã Maranata. Já assistimos à primeira aula e vimos que Miriam tinha o Espírito do Senhor sobre ela. E vamos para a nossa segunda aula. Mas antes de iniciarmos a aula, nós vamos cantar alguns louvores para alegrar o nosso coração, para estarmos em comunhão bem pertinho do Senhor. Convido você a cantar junto comigo o louvor Eu Clamo, Eu Oro.
Glória a Deus! Bom, vocês viram na primeira aula que o tema do nosso seminário é o Espírito do Senhor vem sobre mim. E eu vou fazer uma pergunta. Para termos o Espírito Santo em nós, precisamos andar na presença do Senhor, certo? Então, vamos cantar um louvor que fala sobre isso. Andai na minha presença. Agora, já nos preparando para a aula, te convido a cantar um louvor que fala da nossa esperança. Maranata, Jesus breve virá. Glória a Jesus! Agora que já cantamos louvores ao Senhor, estão preparados para a nossa segunda aula? Amém! Olhem só, como eu disse, o tema do nosso seminário é o Espírito do Senhor vem sobre mim. Aprendemos na primeira aula sobre alguém que tinha o Espírito de Deus sobre ela. Quem foi mesmo? Isso, Miriam. E por que é tão importante termos o Espírito do Senhor conosco, hein? Porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina a fazer as escolhas certas. Ele nos mostra o que agrada ao Senhor e nos dá forças para dizer não àquilo que é errado. E nesta segunda aula, nós vamos estudar sobre a atitude de Daniel, que era um jovem que amava muito a Deus, queria obedecer Ele em tudo, mesmo estando longe de casa e de seus pais.
Já aprendemos também que ter atitude é agir, sem ficar esperando as coisas acontecerem. E por meio dessa aula, nós veremos que Daniel escolheu agradar a Deus, mesmo que essa não fosse a decisão mais fácil a tomar naquele momento. E para iniciar a nossa aula, nós vamos ler a palavra do Senhor, que nas nossas Bíblias está no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Vamos ler? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel nasceu em Judá, local onde ficava Jerusalém. E Jerusalém naquela época era onde estava o templo, e por isso era ali que o povo adorava a Deus. Mas o povo desobedeceu ao Senhor e aquela cidade foi invadida. Por isso, Daniel e outras pessoas que moravam ali foram levados presos, cativos para a terra de Babilônia, que era uma cidade muito rica, bonita, mas cheia de coisas que não agradavam a Deus. As pessoas naquele local tinham costumes estranhos e adoravam ídolos, deuses de mentira, vivendo de um jeito totalmente diferente do que o Senhor ensinava. Daniel viu que nada daquilo era como ele tinha aprendido em Judá. E mesmo estando num local bonito, longe da sua família, não deixou de amar e obedecer a Deus. E o rei, ali na Babilônia, era Nabucodonosor. Nome difícil, né? Aquele rei ordenou que levassem jovens da família real e dos príncipes para servir a ele no palácio. Entre esses jovens estava Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Naquele palácio, gente, tudo era muito bonito. As pessoas usavam roupas chiques, tinha muita coisa linda para se ver. E a comida do banquete do rei? Muita coisa gostosa. Mas aquela comida era oferecida aos ídolos, aos deuses falsos que eles serviam. E por isso, aquilo que estava no banquete do rei não era agradável ao Senhor. O rei queria que aqueles jovens estivessem preparados para servir a ele. E por isso, queria que eles esquecessem o Deus a quem serviam. Na verdade, gente, aquele rei queria ser o Deus deles. Pensa nisso. Ele queria mudar o nome deles, os seus costumes, a forma que eles viviam e até a comida que eles teriam que comer. Mas, diante de tudo aquilo que Daniel estava vivendo, ele tomou uma decisão muito importante. A Bíblia diz que ele assentou em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Ele escolheu obedecer a Deus, mesmo que aquela decisão não fosse nada fácil. Sabendo que comer aquela comida não agradaria a Deus, ele decidiu ser fiel ao Senhor. E Daniel fez uma proposta a Aspenaz, o responsável pelo palácio. Pediu que ele e seus amigos comessem apenas legumes e bebessem água. Aspenaz ficou com medo de aceitar aquela proposta, achando que eles ficariam fracos, mas Daniel, mesmo assim, confiou no Senhor e não desistiu. Ele pediu que Aspenaz fizesse um teste de 10 dias com eles. Vamos ler no slide o que Daniel disse? Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias com legumes para comer e água para beber. E durante os 10 dias que se passaram, Daniel e seus amigos obedeceram a Deus. Nós podemos imaginar, embora isso não esteja escrito na palavra, que alguns ali tenham zombado deles ou até achado que aquilo estava errado. Gente, não era nada fácil ser diferente naquele local. Afinal, Daniel era um jovem. Mas olha só, ele não se importou de não ser igual a todo mundo, não. A sua preocupação era agradar a Deus. A confiança daqueles servos era no Senhor e eles continuaram firmes na sua escolha. E quando os 10 dias acabaram,
Deus respondeu, glória a Deus! Daniel e seus amigos estavam mais fortes, saudáveis e preparados do que todos os outros jovens. Deus honrou a atitude deles e no momento em que eles foram apresentados ao rei, ele percebeu que aqueles jovens eram diferentes e por esse motivo eles foram colocados em posição importante naquele reino. Viram só o que aconteceu? Quando todos pensavam que eles ficariam mais fracos, eles ficaram mais fortes. Quando acharam que eles não aprenderiam nada, se tornaram mais sábios. Deus honrou a vida deles porque eles escolheram ser fiéis. Sobre Daniel e seus amigos estava o Espírito do Senhor. E Deus quer nos ensinar a ter a mesma atitude de Daniel, para que o Espírito do Senhor venha sobre nós também. O Espírito que ensina, que ajuda, que nos dá forças e nos faz obedecer a Deus com amor. Somente cheios do Espírito Santo é que conseguimos viver neste mundo com tanta maldade, gente. Com a história de Daniel, vemos que a Babilônia representa este mundo. E o banquete que Daniel rejeitou, continua o mesmo. Vemos muitas coisas que querem nos afastar do Senhor. Mentiras, desobediência, brincadeiras erradas, palavras feias, desenhos, séries, filmes que não agradam a Deus. Mas o Espírito Santo nos ajuda a escolher o que é agradável ao nosso Deus. Lembre-se que, mesmo quando é difícil, vale a pena obedecer ao Senhor. Hoje, Deus nos chama para termos atitude e definição. Nos chama para sermos como Miriam e Daniel, cheios do Espírito Santo. Em meio a tantas coisas difíceis que vivemos neste mundo, precisamos orar. Precisamos pedir ao Senhor que tenhamos o Espírito Santo e assim sejamos fiéis, testemunhando a todos ao nosso redor, que nós somos de Jesus Cristo e que nós não somos deste mundo, não. E assim, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja fiel, nós vamos ouvir Ele chamar o nosso nome e dizer o que está escrito lá no Evangelho de Mateus. Vamos ler comigo? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus, que essa palavra fique guardada em nossos corações. E nós vamos encerrar o nosso seminário cantando o louvor que fala sobre o que aprendemos hoje. O Espírito do Senhor vem sobre mim. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor vem sobre mim. O Espírito do Senhor vem sobre mim. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor por este seminário ministrado aos intermediários. Você participou das 2 aulas e aprendeu que o Espírito Santo do Senhor é o que nós mais precisamos na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos fazer um encerramento, glorificando a Deus, porque Ele tem derramado o seu Espírito Santo sobre nós.
Vamos louvar ao Senhor juntos, agradecendo a Ele por esta oportunidade maravilhosa. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por este seminário realizado, pelo ensino da Tua Palavra e porque o Teu Espírito Santo está sendo derramado nos nossos dias sobre as nossas crianças, os nossos intermediários e os nossos adolescentes, cumprindo-se a profecia do Senhor, que nos últimos dias o Teu Espírito Santo estaria derramado sobre toda a carne. Louvamos, ó Deus, o Teu nome e entregamos a Ti as nossas vidas em nome de Jesus. E que a graça redentora do Senhor Jesus e o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, estamos encerrados. Esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.